a paz de Yahushua a todos os queridos e amados irmãos. Quem entrou, quem entra, quem sai, que Yahweh abençoe. Quem entra, que Yahushua faça com que a pessoa permaneça aqui para ouvir a essa mensagem. E quem sai, que também que Yahushua abençoe. Meus amados, minhas amadas, queridos e queridas, não venho aqui para falar de religião, não venho aqui para falar aquilo que você deseja ouvir, mas eu estou aqui para anunciar a Yahushua, aquele que me libertou, aquele que me salvou, aquele que me curou, aquele que me deu vida eterna, aquele que me restaurou por inteira, por completo, aquele que todos os dias me conduz e me instrui em sua luz divina. E hoje eu quero estar compartilhando uma mensagem para os queridos amados, irmãos e irmãs, que essa mensagem não seja só apenas uma mensagem, mas que essa mensagem venha a ser muito mais do que uma mensagem. E eu quero lhe convidar para que você abra seu coração, seus ouvidos e ouça o que o Espírito da Verdade tem para dizer, o Espírito do Pai Yahweh. O tema da mensagem é o que você está vendo aí escrito: religião não salva, mas Yahushua sim, esse salva. Yahushua, ele não chamou religiosos para o seguir, mas Yahushua, ele chamou pessoas simples, pessoas que se permitem que ele venha a usar, permita que ele venha instruí-las. Yahushua, ele não muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E isso é a pura verdade. Porque muitos são chamados, mas Yahushua chama muitos, mas ele não chama religiosos. Ele chamou seguidores, porque a religião ela não salva. A religião ela não ensina a verdade que somente o nosso Salvador Yahushua sabe. A religião ela jamais vai fazer com que nós venhamos saber das coisas que regem o mundo, das coisas que regem a toda a humanidade. E por isso eu digo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É gratificante quando nós conhecemos a verdade. Sabe por quê, meus amados, que é gratificante quando conhecemos a verdade? Porque quando nós passamos a conhecer a verdade,
nós passamos a conhecer o dono também da verdade. E isso é gratificante quando ao mesmo tempo a gente conhece o dono da verdade e ao mesmo tempo a gente conhece juntamente com o dono da verdade a própria verdade. E é também gratificante quando a gente dá lugar para a verdade e para também o dono da verdade, que é o nosso Senhor e Salvador. Mas quando a gente não dá lugar para a verdade e nem lugar para o dono da verdade, nós ficamos cegos. Não sabemos de onde encontrar a instrução para nós. A religião, ela é uma doutrina e não um ensino. Mas, infelizmente, as pessoas elas pensam que a religião é um ensino e que ela vai salvar alguma coisa. A pessoa que se mergulha na religião. Não. A religião ela não vai salvar ninguém e nem também vai ensinar aquilo que somente o Messias sabe, compreende, aquilo que ele mesmo criou. Porque tudo aquilo que vem da religião não nos faz crescer. Pelo contrário, aquilo que vem da religião só nos faz diminuir. E cada vez mais diminuir, e cada vez mais diminuir. Porque a religião, ela tampa as nossas visões. Aquilo que está sendo exposto nesses últimos dias, a religião tampou para que não viesse a humanidade e junto das pessoas ver a verdade. Eu quero hoje estar compartilhando algo aqui sobre a religião. Está no livro de João, capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6. O único caminho que nos leva a Yahweh é Yahushua. Não existe outro meio de chegar até a Yahweh senão por Yahushua. Ele não disse qual religião é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja só aí nessa passagem desse versículo que só se aproxima até Yahweh por meio de Yahushua. Se não for por meio de Yahushua, nós não se
aproximamos até Yahweh. Só se conhece Yahweh também por meio de Yahushua, por meio do seu Filho unigênito. Pois Yahushua é o único caminho, a verdade e a vida. Se não for por meio dele, tudo passa desapercebido. Todas as coisas passam desapercebidas se não for por meio do nosso Senhor e Salvador, o Messias. Porque ele é o único caminho que levará à verdade. A religião, ela não irá levar quem quer conhecer a verdade, porque a religião não tem parte com o Criador. Porque Yahushua, ele não criou religião, ele não chamou religiosos, pelo contrário, ele chamou seguidores, ele chamou pessoas para segui-los, para segui-lo, não é mesmo? Mas infelizmente nesses últimos dias, as pessoas elas não estão seguindo a Yahushua de todo o coração. Contrário disto, estão seguindo por somente seguir. Não estão ouvindo os anúncios da verdade. Pelo contrário, estão achando que os anúncios da verdade que está sendo exposta nesses últimos dias, tanto através de pessoas, de mensageiros do Criador, tanto também como através das redes sociais, através dos rádios, não da mídia, porque a mídia ela não irá falar aquilo que seja verdadeiro, mas pelo contrário, a mídia irá falar aquilo que é somente da área deles, que é o engano, que é a mentira. E só quem tem a verdade é o Mestre. Somente quem tem a verdade é Ele. Não adianta você pegar e querer procurar, querer encontrar a verdade em um outro lugar, porque você não vai encontrar a verdade em um outro lugar. Porque a verdade ela não está em um outro lugar. Ela não está em qualquer lugar. Ela não está por aí. Mas ela está com o Mestre. Porque Ele é o dono da verdade. E por isso digo, se não for por meio de Yahushua, você não irá entender praticamente coisa alguma do que se passa nesse mundo, nessa vida temporal. E o que está faltando na vida das pessoas é a presença de Yahweh. Lamentavelmente, esses últimos dias, nessa vida temporal, as pessoas estão em falta com praticamente todas as coisas, porque elas têm dado primeiramente o primeiro lugar da vida delas para a religião. E eu quero lhe dizer, meu querido irmão, minha querida irmã que está ouvindo, que vai ouvir agora, ou vai ouvir depois, ou mais tarde, sei lá, que Yahushua não chamou nós para sermos religiosos, mas pelo contrário, Ele nos chamou para sermos os seus seguidores e fazer a sua vontade, enquanto vivos nessa vida temporal. Quero deixar um recado para os religiosos. Sua religião não irá te salvar. Pelo contrário, ela vai fazer com que você se perca. A sua religião, ela não vai te ensinar a verdade
do verdadeiro Mestre e Salvador, Yahushua. A sua religião não vai acrescentar a tua vida em nada, não vai acrescentar em nada na tua vida. Pelo contrário, ao invés dela acrescentar coisas boas, ensinos verdadeiros em tua vida, ela vai te esvaziar, vai te deixar vazio, vai te deixar sem entender praticamente nada, vai te deixar cego, não vai te levar até a salvação. Pelo contrário, ela vai te levar até a perdição. A tua religião não irá lhe conceder livramento, porque só quem concede livramento é Yahushua. A tua religião não vai te fazer sábio. Pelo contrário, a tua religiosidade, ela vai te fazer burra, sem saber de nada, sem compreender nada. A tua religião não vai te doutrinar, não vai te ensinar aquilo que só Yahushua tem. Ela vai te desinformar, ela não vai te informar. Pelo contrário, ela vai te desinformar. Yahushua é aquele que informa, porque as informações estão com ele. E a religião é aquela que nos desinforma. Por que a humanidade vive desinformada o tempo todo? Porque as pessoas vivem elas desinformadas o tempo todo, sem informação nenhuma. Porque não buscam, porque não se curvam diante da verdade, porque não aceita quando a verdade é anunciada, não aceita de forma alguma. A religião, ela serve como um atrapalho para as nossas vidas. Se você não sabe, pois fique sabendo. A religião, ela não nos encoraja. E Yahushua, assim, nos encoraja. Aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 1 ao 4, a palavra de Yahushua diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Yahushua, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Sabemos para onde Yahushua foi. Nós sabemos para onde ele foi, para onde ele seguiu. Sabemos quem Yahushua seguiu. E ele diz aqui, nesse capítulo desse versículo, que ele tem todo o poder para nos encorajar. Somente ele, a religião, não tem poder para nos encorajar. Quem foi que encorajou os discípulos quando os discípulos estavam em apuros? Foi o próprio Yahushua, o Messias. Yahushua é o nome verdadeiro do Mestre
que foi ocultado por anos, milhares de anos, foi escondido e hoje está exposto para clamarmos. Mas nem todo mundo clama, nem todo mundo aceita. Uns aceitam, outros não. Porque a religião do sistema religioso doutrinou as pessoas a seguirem conforme o que estão, aonde estão, o que falam. As pessoas falam tanto, mas nem elas se dão conta do que elas estão falando. As pessoas acreditam em contos, em mentiras, em fábulas, e nem elas se contentem que elas estão, no que elas estão acreditando, no que elas estão anunciando. Anunciam tanto um evangelho que na verdade não é evangelho. Anunciam, na verdade, não é o evangelho da graça de Melquisedeque, nosso Pai, nossa semelhança. Estão as pessoas anunciando um evangelho falso, um evangelho que não é um evangelho santo, que não é um evangelho puro, que não é um evangelho da parte do Pai, Yahweh, do Deus vivo, e Yahweh verdadeiro, Criador de todas as coisas. As pessoas estão mais encorajadas a acreditar em algo que não é correto, em algo que não é bom, em algo que não é agradável, em algo que não é puro, em algo que não é perfeito, mas é imperfeito. As coisas de Yahweh são perfeitas, enquanto as coisas do Deus do caos é imperfeita. As coisas de Yahweh são coisas puras, enquanto as coisas do Deus do caos, com o nome Terron, Baal e vários outros nomes que Terron carrega. Eu o conheço como Terron, mas o nome dele são vários. Até nome de mulher, se for possível, ele usa. As coisas dele são impuras. Enquanto as coisas de Yahweh nos desenvolve o lado sábio, o lado divino. As coisas de Terron se desenvolve na vida de uma pessoa pro lado mal, pro lado que não é agradável, pro lado que não é bom, pro lado que não é positivo, porque Terron ele desmagnetiza as pessoas, ele tira a igreja de Yahweh da presença verdadeira do Pai e do Filho, e infiltra na cabeça da igreja que tem que viver da forma dele, do jeito dele, fazendo aquilo que ele se agrada. Que eu saiba, Yahushua ele veio para toda a humanidade. Enquanto a religião diz que prega que Jesus veio para toda a humanidade. Não. Enquanto Yeshua veio para os judeus, Jesus veio para os crentes. E Yahushua, o meu Senhor e Salvador, veio para toda a humanidade. Enquanto Yeshua morreu para os judeus, preste atenção, Yeshua morreu para os judeus. Jesus morreu só para os crentes. E Yahushua morreu no madeiro para toda a humanidade.
por toda a humanidade. Enquanto Yahusha fez tudo isso para toda a humanidade, veio para restaurar toda a humanidade, e Yeshua e Jesus, nomes paganizados, apresentados pelo sistema religioso, esses ambos duas divindades, Yeshua e Jesus, e outros nomes paganizados, transliterados para um nome que não é verdadeiro, veio não foi para fazer a bondade, mas veio para fazer a perversidade. E infelizmente as pessoas acham que esses nomes que eles clamam vêm para salvar alguma coisa, veio para libertar, para curar, não, mas pelo contrário, veio para te aprisionar. Porque tudo criado pelos JFs da ONU, tudo criado por eles, não são para nos salvar, nem muito menos nos libertar, e nem para nos manter informados da verdade, não. Tudo que os JFs da ONU fizeram e até hoje ainda fazem não é para nada disso, não é para coisa boa, mas é para coisa ruim, para te manter desinformado, para te manter prisionado dentro de um sistema, dentro de uma caixa de religião. Aleluia. E é o que está sobrando nas pessoas. É o amor, é o entendimento, é a compreensão. É a doutrina, não a doutrina de Altanásio, de Arius. As pessoas, ultimamente, nesses últimos dias, elas pensam assim, que ser religioso significa ser do bem. Não. Quando a pessoa é religiosa, não significa que ela está fazendo coisa boa. Porque até isso, a obra não salva ninguém. O que salva é a graça de Melquisedeque. O que salva é Yahusha. A graça de Melquisedeque é que salva. Não é a boa obra que você faz. Não. Porque quando a gente faz uma obra boa para alguém ou para algo, faz algo para alguém, não quer dizer que não significa que é ser do bem isso aí. E você vai ser salvo pelaquela boa obra que você fez. Não. Ser religioso não significa nada disso. A igreja, ela queimava mulheres, bruxas, por não seguirem regras impostas da época. Já Yahusha impediu que a mulher adúltera fosse apedrejada, mesmo com as leis do império permitindo isso. A religião permite o erro, enquanto a Yahusha não permite o erro. O Jesus do sistema religioso permite o erro. Quem é esse Jesus que a humanidade tanto prega? Que eu saiba, esse Jesus que a humanidade e os homens tanto pregam, e tanto anunciam aí, não é o Jesus Salvador verdadeiro. Não é. Não é e nunca foi e nunca será. Eu não acredito que exista
Um Jesus que a humanidade tanto anuncia, que apoia tantas coisas assim. Eu creio em Yahushua. Eu creio no Messias. Eu creio na graça, no poder, porque eu tenho fé. A fé é você acreditar em você mesmo. A fé é você crer em você. Yahushua, ele se importava mais em fazer o bem do que seguir costumes. Enquanto as pessoas hoje, nesses últimos dias, elas se importam em fazer o bem para que os outros venham olhar o que ela está fazendo. As pessoas, elas preferem mostrar o bem que elas estão fazendo para os outros, mas não mostram o bem que estão fazendo para o Senhor. Yahushua, quando ele esteve na terra, andando na humanidade, ensinando, anunciando sobre o Pai, a respeito do Pai, a respeito do Criador, ele não se importava em fazer o bem. E nem tampouco do que seguir costumes, não. Ele se importava mais, quer dizer, eu errei aqui a palavra, meus amados. Yahushua, ele não se importava mais em fazer o bem do que seguir costumes, mas ele se importava muito mais também de resplandecer o Pai, para que as pessoas ao seu redor viessem contemplar o Pai através da vida dele. Era isso que ele mais se importava. Era que as pessoas contemplassem o Pai através da sua vida. E hoje em dia as pessoas, elas se importam mais que as pessoas venham contemplar elas mesmas. Não estão sendo semelhantes ao Messias. Estão sendo semelhantes a si, a homens. Estão fazendo do seu pastor os homens, os seus líderes religiosos. Que eu saiba, o único pastor é Yahushua. Não existe outro pastor que faça aquilo que o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas fez por nós. Outra palavra que eu vou falar aqui também. Uma outra palavra é: Yahu não salva pela religião, ele salva pela fé. Até mesmo quem vive no caminho mais errante, se essa pessoa vier se arrepender e crer, o Senhor acolhe. Que eu saiba, o Criador, ele não salva pela religião.
porque a religião não procede dele. Mas ele salva pela fé. Quando a pessoa decide a ter fé da parte de si, ter fé, até mesmo se a pessoa tiver no erro, num lado que não é bom, que não é tudo aquilo, ou chegou a fazer uma prática pagã, ou alguma coisa assim, sei lá, se aquela pessoa se arrepender daquilo que ela fez ou deixou de fazer, sei lá o que é, e ela se arrepender e buscar crer que ela pode alcançar a graça de Melquisedeque em sua vida, o Senhor, ele acolherá aquela pessoa e fará essa pessoa se tornar uma nova pessoa, com um pensamento novo. E se ela der permissão para que o Espírito dele faça morada dentro da sua vida, faça parte da sua história, ele e essa pessoa se tornarão um só, em tanto pai e filho. A verdade prevalecerá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Permita com que a verdade venha libertar você do engano daquilo que não é bom, daquilo que não procede divinamente do Criador. Tudo aquilo que não é divino não é do Pai. E aquilo que é divino é do Pai. Aquilo que carrega o que não é bom, porque não procede do Senhor. Mas aquilo que carrega e é bom, isso procede do Senhor. Existe uma diferença, eu quero também aqui estar compartilhando que existe uma diferença entre religião e seita. Para muitos que pensam que eu estou participando de uma seita agora, uma seita de Yahushua. Quero lhe dizer que Yahushua não é seita, ok? Yahushua é a salvação. Ele não é seita. E existe diferença entre religião e seita. Vou compartilhar aqui esse esboço aqui. Diferenças entre religião e seita. A palavra seita, ela significa em sua origem seguidor. Já a palavra religião denomina um grupo que busca um elo com uma divindade para uma explicação sobrenatural do mundo. Seita é uma coisa, religião é outra. Seita e religião não são iguais. Tem diferenças. Uma é diferente da outra. Religião é diferente de seita.
e seita é diferente de religião. Ambas as duas partes não são iguais. Não têm as mesmas coisas. Não denomina as mesmas coisas. A religião não denomina o que a seita denomina. E a seita não denomina o que a religião denomina. Não. Nada disso, porque ambas duas não são iguais, são diferentes. Seita e religião vêm do profundo. E na seita e na religião não se existe a verdade alguma. Porque, primeiro, Yahusha não criou seita e também não criou religião. Porque ele não é nenhuma dessas tais coisas. Yahusha não está envolvido com nenhuma religião e nem também com nenhuma seita. Pode prestar atenção que quem está envolvido com religião, com seita, essas coisas, é Jesus, do sistema religioso. Ele sim está envolvido em tudo, em seita, em religião, espiritismo, candomblé, umbandismo e outras coisas. Você sabe a diferença entre religião e seita? Se não sabe, chegou a hora de entender a definição de cada um desses termos. Chegou a hora de você buscar a verdade, de se despertar, porque é agora a hora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A própria palavra de Yahusha diz: despertai, pois a hora é agora. Não é depois, não é outra hora. Não. Porque nós já estamos vivendo em uma era de conhecimento. Toda a palavra de Yahusha está se cumprindo diante dos nossos olhos. Tudo está sendo exposto diante da nossa cara. Nós estamos vendo todos os sinais sendo expostos diante de nós. E os fariseus ainda continuam pedindo um sinal, sendo que Yahusha já está dando um sinal. Ele já está enviando os sinais. Já enviou, melhor dizendo. Porque estamos vendo aí terremotos, tremores de terra, fome em alguns lugares, escassez de alimento em alguns lugares, ataques em alguns lugares, guerra em outro. Tudo que está na palavra está se cumprindo. Toda a palavra está se cumprindo. Toda a profecia da palavra está se cumprindo. E as pessoas, o que elas fazem? Se fecham no seu próprio mundo. Não sabe diferenciar as coisas. Não sabe fazer a diferença das coisas. Por isso está perecendo diante de tudo isso que a humanidade está presenciando. Isso tudo que o mundo está passando é somente apenas o começo de todas as coisas. É o princípio, o início e o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Eu acredito no terremoto universal que breve está por vir a acontecer na humanidade.
esse mundo vai presenciar um terremoto universal, sim. E ninguém anuncia sobre isso. Ninguém anuncia isso. Porque só quem sabe são os que têm comunhão e intimidade com Yahweh. Porque aqueles que vivem aprisionados em uma religião, achando que já estão salvos, estes tais não sabem de nada. Pensam que sabem, mas não sabem de bulufas de nada. De patativa nenhuma. Não sabe coisa alguma. Não sabe nem esses religiosos, na verdade, quem vive na religião, de nada essa criatura sabe. Se não for o seu líder religioso lhe conduzir. Não interessa para mim, não me importa se eu estou falando sozinho aqui, ou se eu tenho mais alguém, ou se tem 2, 3 pessoas, não sei, ou mais. Não interessa isso para mim, não me importa. O importante é que eu estou anunciando a mensagem do meu Senhor. As pessoas, elas estão passando por dificuldade e nem se dão conta que estão passando por dificuldade. Quando a verdade é anunciada, a verdade de Yahweh é anunciada através dos seus escolhidos, o que fazem? Acham graça da palavra, riem, fazem pouco caso, zombam, falam besteiras, asneiras, bobagens. Aí eu fico olhando uma pessoa dessa e digo assim, se essa pessoa bem soubesse o que está por vir sobre o mundo, será que ela vai zombar assim? Será que ela vai achar graça quando a coisa apertar? Quando o seu sapato apertar, quando o calo doer? Será que ela vai achar graça? As pessoas, elas estão já praticamente todas elas mortas, pra verdade. A palavra lá, a palavra de Yahweh em Oséias fala, o meu povo perece por falta de conhecimento, e isso é a pura verdade. As pessoas, elas estão mortas porque lhe faltam conhecimento. Porque elas buscam tantos e tantas outras coisas. Correm atrás de profecias, profetadas, correm atrás de profetas. Profetas não existem mais. Não precisa você ser profeta para você anunciar, mas precisa você dar lugar para o Espírito de Yahushua falar. Porque ele é o profeta. Nós não somos profeta. O profeta é Yahushua que é. Pastores, não existem pastores evangélicos. O único pastor é Yahushua. Ele é o pastor de ovelhas. Não tem outro pastor que venha ter coragem de fazer aquilo que somente o Senhor Yahushua fez quando ele foi lá aprisionado, lá preso no madeiro. Não tem outro homem que venha fazer o que o Senhor fez. Não tem. Se alguém me disser para mim que tem um homem que vai fazer o que o Senhor fez, me amostra, porque eu quero ver. Eu quero ver quem é esse homem que fez a mesma coisa que o Senhor Salvador fez. Eu quero ver. Eu desejo ver. Eu quero ver. Eu quero saber quem é o homem que fez o que o Senhor fez. Morreu pelas suas ovelhas, entregou sua vida.
Porque que eu saiba, pastor, ele morre pela sua ovelha. Ele ajuda a sua ovelha, ele dá a mão para a sua ovelha. Ele acolhe a sua ovelha. Quando a ovelha, um pastor, quando a ovelha está ferida, quando a ovelha está machucada, o que ele faz? Ele despreza a ovelha? Ele açoita a ovelha? Ele cospe na ovelha? Ele pisa na ovelha? Não. Um verdadeiro pastor, ele não vai fazer nada disso que eu acabei de falar. Pelo contrário, o verdadeiro pastor, ele vai dar ensino para a sua ovelha. Ele vai ensinar a sua ovelha. Ele vai mostrar o caminho certo para a sua ovelha seguir. Ele vai falar com a sua ovelhinha com autoridade. E uma ovelha verdadeira, ela não vai questionar, mas ela vai ouvir, vai saber atender e vai fazer a vontade do seu pastor. Para mim, é o meu ponto de vista esse. Esse é o meu ponto de vista. Um pastor verdadeiro, ele não vai fazer como os que se intitulam de pastores aí fazem. Querer só o din-din da ovelha. Arrancam tanto a lã da ovelha. Nem sequer perguntam se a sua ovelha estão precisando de ajuda. Isso para mim não é pastor. Isso para mim é um sugador. Para mim, pastor verdadeiro é aquele que ajuda a sua ovelha. É aquele que dá o pouco que tem para a sua ovelha. Divide o que tem com a sua ovelha. Acolhe a sua ovelha se a sua ovelha estiver ferida, machucada, toda doída. Leva a sua ovelha até Yahushua. Fala da mensagem de Yahushua para a sua ovelha. E não fica aí inventando coisas, dizendo isso, dizendo aquilo, dizendo só mentiras, contando só vantagens, contando só fantasias. Para mim isso não é pastor. Eu não acredito nesses homens que se intitulam pastor. Nunca acreditei neles. Antes eles poderiam até ter a presença de Yahweh nas suas vidas. Mas hoje não tem. Porque Yahweh não está mais com esses líderes religiosos. Quem gostar bem da pregação aqui, do anúncio que estou fazendo, bem, se não gostar, problema é seu. Eu não estou aqui para falar o que você deseja ouvir. Pelo contrário, eu estou aqui nessa vida temporal, fui escolhida e chamada pelo Pai Yahweh para falar aquilo que Ele deseja, aquilo que se encontra dentro do coração do meu amado Pai. É o que eu vou falar. As pessoas, elas têm dado mais legalidade aos seus líderes do que o seu próprio Criador. As pessoas, elas têm amado mais os seus líderes do que amado o seu próprio Criador. Eu prefiro amar primeiro o meu Criador. Em primeiro lugar na minha vida é o meu Criador. Em segundo lugar é o resto das coisas. A minha idolatria está no meu Criador. O meu coração está voltado para o meu Criador. A minha vida física
está voltada totalmente para o Criador. Tudo meu está voltado totalmente para o meu Criador. Eu não me vejo prisionada em templos religiosos. Se bem que eu nem de templos religiosos, templo, igreja de pedra, eu nem vou mais assiduamente. Eu nem vou mais assiduamente como antes. Porque não tem nada lá dentro. O que eu vou fazer lá dentro? Nada. Não tem nada para mim lá mais. Eu só busco o meu Yahushua só na minha casa, aonde eu estiver. Eu não preciso estar assiduamente presa dentro de um templo de pedra para buscar o meu Senhor. Porque a própria palavra diz que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita dentro de nós, ele está dentro de nós, ele está dentro do nosso subconsciente, está dentro em nossa mente. Ele fala conosco através da nossa mente, da nossa glândula pineal. Se você não sabe, fique sabendo. Para quem não sabe, religião, olha o que é só. Olha só o que é a religião, para quem não sabe. A religião, ela pode designar muitas coisas. Ela pode designar a crença em vários deuses. A religião, ela é uma crença que ela está designada, ela se concentra em vários deuses estranhos. E as pessoas, elas nem se dão conta que elas estão clamando por um Deus estranho, por um Deus pagão, que não é Deus. E sim é a escuridão. O meu Criador, ele é Yahweh. Ele é poder. Ele é autoridade. Ele é ordem, ele é glória, ele é perfeição, ele é... Deixa eu ver o que mais aqui. Ele é tanta coisa infinita, ele é infinito. Ele não habita no nosso mundo natural, mas ele habita no mundo espiritual, pois ele é espírito. Ele é espírito. Nós somos semelhança de Melquisedeque aqui na terra. E ninguém sabe disso. Nós não somos semelhança de Deus. Nós somos semelhança de Yahweh, o Criador. Semelhança de Melquisedeque. Somos iguais àquele que nos criou. Se largarmos de mão a religião e passarmos a buscar a verdade, nós iremos saber de muitas coisas, pois muitas coisas nos foram ocultadas. Muitas coisas nos foi ocultada nesses últimos dias, nessa vida. A relação em geral, religião, ela pode designar a crença em um ou vários deuses superiores por alguma ou várias características aos seres humanos e que de algum modo criam, governam e ordenam o mundo natural. Tem um Deus estranho governando o mundo há milhares de anos, desde o início da criação do mundo. Existe um Deus estranho ordenando no mundo natural as coisas serem feitas. Existe um Deus escuro
um Deus de trevas, um Deus de negridão, criando tudo isso que o mundo está vivendo. Enquanto existe Yahweh, o nosso verdadeiro Criador, o nosso verdadeiro Deus e Senhor de nossas vidas, Yahweh. Enquanto Ele está acolhendo os seus, protegendo os seus, ajudando os seus, orientando os seus, ensinando os seus, declarando para os seus que Ele é Senhor de suas vidas. E o outro Deus escuro está trabalhando para o mal. Deus morte, matando a muitos. Porque existe o Deus morte e o Deus vida. Existe o Deus que é morto e o Deus que é vivo. E o Deus que eu estou anunciando aqui é Yahweh, o Deus vivo. Yahweh, aquele que a tudo criou. O que eu estou anunciando aqui agora nessa live, aqui nesse momento, essa tarde aqui, irá você que entrou, está me ouvindo. Ele se chama Yahweh. E esse Deus que eu estou anunciando aqui, Ele é o Deus vivo, o verdadeiro Criador, que com o nome é chamado de Yahweh, chamado de Pai, chamado de soberano, chamado de eterno. Aleluia. E esse meu Criador que eu estou anunciando aqui, Yahweh, ele rege tanto o mundo natural como também o mundo espiritual. Porque ele trabalha nos dois. As religiões em geral dizem respeito à crença no sobrenatural. Portanto, não podem ser comprovadas por meio das ciências da natureza. A relação entre os religiosos e a fé religiosa ocorre em geral pela crença e pela lealdade. O devoto a uma religião não precisa, em tese, de confirmações materiais para a comprovação daquilo que ele crê. Um religioso, ele não precisa de tese para ele crer. Porque tudo o religioso ele acredita em tudo que ele vê. Ele não precisa estar buscando de tese para ele acreditar, porque ele acredita em tudo. Por isso que esse religioso é chamado de gado, porque de tudo ele acredita em todas as coisas. Tudo aquilo que não tem comprovação científica, ele acredita. Assim é o religioso. O religioso, tudo que não tem provação positiva, ele crê. A ciência não tem comprovação. E o religioso gado acredita na ciência. Ainda diz na cara dura, diz assim, o Criador criou a ciência. Que eu saiba quem criou. Eu sei que Yahweh criou a ciência, mas que eu saiba quem está por trás dessa ciência é o Deus morte. Não é o Deus vida. A relação entre os religiosos e a fé religiosa ocorre em geral pela crença e pela lealdade. O devoto a uma religião não precisa, em tese, de confirmações materiais para a comprovação daquilo que ele crê.
Ele somente acredita, seja por questões pessoais, materiais, no caso da materialização de fenômenos inexplicáveis, os chamados milagres, seja por hábito e cultura. O gado religioso só acredita se ele acredita se ele querendo mesmo, né? Nem se ele quiser. O gado religioso, ele não precisa saber de nada, porque essas pessoas elas não acreditam quando a verdade é anunciada para elas. Elas dizem que a verdade, quando é anunciada para elas, elas falam que é conspiração, que é mais uma teoria dos loucos, que é mais uma doideira, e que esses doidos não têm comprovações nenhuma do que eles falam. Eu, por exemplo, tem pessoas que dizem para mim assim: você não tem prova? Você tem alguma prova no que você fala? Eu tenho prova no que eu falo. Claro que tenho. Eu acredito naquilo que meu pai Arro fala para mim. Porque Yahushua, ele não é mentiroso. O Messias, ele não mente. Yahu não é de confusão. Enquanto o Deus do caos é um Deus de confusão. É um Deus que prega a confusão em todo momento. Confunde a cabeça das pessoas. E as pessoas estão ali, achando que estão fazendo as coisas para o Criador Yahu, para o Deus Vida, né? Que é o verdadeiro Yahu. É o nome do meu Salvador, do meu Senhor, do meu Pai, do meu Criador. Ele que é o meu Pai, Ele que é o meu Criador. Eu amo acima de todas as coisas, e enquanto eu estiver viva nessa vida temporal, eu estarei anunciando a sua palavra, o seu amor, anunciando a sua verdade, falando aquilo que Ele deseja que seja falado, aquilo que Ele deseja que venha a ser dito. Foi para isso que Ele me chamou, foi para isso que Ele me escolheu. Para acreditar, para crer, despertar outras pessoas, assim como Ele me despertou, para apresentá-lo, para anunciá-lo sobre Ele, falar sobre Ele, acolher os outros falando dele. E enquanto eu estiver viva aqui nessa vida temporal, e assim eu farei, conforme o meu Pai. Sabe, meus queridos irmãos, as coisas do Senhor são inexplicáveis. Ninguém sabe explicar aquilo que Ele faz, porque tudo é inexplicável. Tudo, não se existe explicação para as coisas de Yahushua. Porque tudo é trabalhado conforme do lado espiritual, o lado sobrenatural. Tudo é trabalhado de uma forma perfeita. Enquanto as coisas de terrão são trabalhadas de uma forma imperfeita. Enquanto as coisas do Deus das trevas é trabalhada de forma imperfeita, as coisas de Yahu é trabalhadas de uma forma perfeita, agradável. E muitas vezes a gente tenta entender, buscar ter explicação. Temos explicações, mas nem todas as explicações.
Tem muitas coisas que nos foram tiradas. E que se não for parte de nós e do nosso esforço, a gente fica sem saber de praticamente coisa nenhuma. Por que a gente não vê mais milagres? Porque as pessoas se tornaram incrédulas. As pessoas viraram suas costas ao Pai Criador. Negaram a sua verdade e ainda até hoje continuam negando. Continuam acreditando nos contos fantasiosos dos líderes religiosos. Para mim, esses pastores, eu nem gosto de chamar esses homens de pastores, porque eles não são pastores, coisa nenhuma, nunca foram. E nunca vão ser. Porque só Yahushua que é o único pastor. Não tem outro pastor, não. É só ele. Eu não acredito. Eu nunca acreditei nesses líderes religiosos e nem nesse conto de fabulosos que eles falam. Que eles pregam tantas fábulas. Chega a dar até nojo, até de ouvir o que eles tanto pregam. Para mim, eles não ensinam nada. Para mim, esses líderes estúpidos, eles não ensinam nada. O que eles fazem é só manipular as pessoas, sugarem as ovelhas de Yahushua, desprezá-las depois. É isso que eles gostam e amam fazer. Eles querem viver na publicidade, na fama. Eles anunciam tanto sobre a glória, mas eles não sabem nada sobre a glória. Eles anunciam tanto sobre o evangelho, mas não sabem nada. Só pregam solezeiras. Só sobe em cima de um palanque só para falar aquilo que eles acham de seu interesse. Mas anunciar a verdadeira palavra, anunciar o verdadeiro nome, Yahushua, eles não querem, só querem estarem falando e anunciando desse nome de Deus aí, esse nome tal de Jesus, que não tem nada a ver. Que não é verdadeiro. Existem muitas mentiras nesse mundo. E eu vou lhe dizer que eu já estou cansada de ser enganada e de ouvir mentiras. É terrível quando a gente vai em um lugar e as pessoas, elas só mentem, só vivem mentindo. E acho que pelo fato delas estarem vivendo mentindo, elas vão ser salvas. Ah, meu Pai. Só Yahushua na causa da humanidade dessas pessoas aí. As pessoas, elas mentem tanto, só mentem, vivem para mentir. E acham que quando estão fazendo todas essas coisas aí, elas vão estarem salvas, só que não vão. Pelo contrário, a mentira vai fazer com que essas pessoas que amam a mentira serem semelhanças de Satanás e vão para o abismo e nem se dão conta e vão se perder. E vão se perder. Para deixarem de serem, desculpa da palavra, deixar de serem tão abestadas. Essas pessoas, elas elas só vivem de matéria, só querem saber de matéria, é bênção pra cá, é bênção, minha bênção, só anuncia a respeito de negócio de bênção, parece assim que até que Yahushua morreu no madeiro só pra dar a bênção,
Chega a dar até nojo esse negócio aí. Chega a dar até um repúdio dentro de nós, dentro da gente. Os líderes, os homens que se intitulam pastor, pregam assim: ai, o meu carro, ai, a minha casa, ai, o meu dinheiro, ai, a minha roupa, ai, a minha veste, ai, aquilo assado, cozido, frito. Mas a salvação que é bom, nada, né? Isso é religião. Isso é religião. Pra mim, a religião é uma merda. Tudo uma merda só. Tudo um cocô da mesma cor. Tudo uma bosta só. Religião não salva. Yahushua não chamou religiosos. Que fique bem claro isso aqui nessa live. Yahushua não chamou religiosos. Pelo contrário, ele chamou seguidores para segui-lo. Vou falar novamente aqui. Yahushua não chamou religiosos. Ele chamou seguidores para segui-los. Ele chamou nós. Não foi para sermos religiosos, mas ele nos chamou para sermos diferentes, falar diferente, pensar diferente, agir diferente, ter atitude diferente, ser diferente e semelhança a Melquisedeque na terra. E fique claro isso aqui. E ele chamou para nós seguirmos. Não para seguir a nós mesmos, mas seguir a ele. Fique bem claro isso aqui. Vou ficando por aqui. Que Yahweh abençoe aos amados irmãos. E que Yahushua proteja a todos e leve todos na palma das suas mãos. Fiquem todos na santa paz e que o Criador de todas as coisas abençoe a vida de cada um. E obrigado os dois e queridos irmãos que estão aqui, que entraram aqui na live e ouviram a mensagem e ficaram aqui. Fiquem todos na santa paz e que Yahweh abençoe. E que assim seja.